Canadá! Bom dia! Bom dia a todos! E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Um dia ensolarado, 3 graus, céu começando a ficar azul, inverno indo embora de vez. E antes de começar o vídeo de hoje, eu peço a vocês que compartilhem meu vídeo, deem um like se vocês gostarem, ativem o sininho e inscrevam-se no meu canal. Mas pessoal, isso aí, mais um dia. Tô indo aqui para o meu trabalho agora. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho aí a respeito de questão de custo de vida aqui no Canadá. As pessoas às vezes têm bastante interesse nisso. E bom, o que eu posso dizer sobre o custo do Canadá? Vai variar de acordo com a província e de acordo com a cidade que você mora. Como eu moro na província do Quebec, na cidade de Gatineau, o custo de vida aqui em relação a Ottawa, também por ser a capital do Canadá, é um pouco mais baixo. O salário aqui também, salário mínimo aqui é um pouco menor, me parece que é em torno de 15,25, e o salário mínimo de Ottawa é 16,55. E o custo de vida aqui em relação assim a aluguel de casa, de apartamento, eu sei que é bem mais em conta do que Ottawa. Me parece aí que um apartamento com um quarto começa em torno de $1.500 e apartamento com 2 quartos a partir de 1.800, é alguma coisa em torno disso. Já em Ottawa, com um quarto só, tipo estúdio, né, que você não tem aquelas divisões, a partir de uns $1.800, $2.000, dependendo da região que você vai tentar alugar. Se for mais próximo do centro, com certeza vai ser mais caro, porque você não precisa de um carro, né? Você tem toda a facilidade, a tranquilidade de ter tudo ali no centro da cidade. Mas o custo de vida aqui ele tem aumentado em relação a essa questão aí, pagamento de aluguel, custo com a internet também aumentou um pouquinho. Os valores em relação a compra, né, no supermercado também tem aumentado bastante. O pessoal acha que é só no Brasil que a coisa tem ficado difícil, mas não, pessoal, aqui também no Canadá, a inflação, o custo de vida aumentou bastante. O que eu conseguia fazer antes com o meu salário, eu já não consigo mais. Deixei de fazer algumas coisas, tivemos que fazer alguns cortes, né? Algumas regalias que a gente tinha na vida para continuar conseguindo pagar as contas aí. Agora, o que eu acho interessante, se eu for fazer uma comparação entre Brasil e Canadá, é o seguinte, que o nosso poder de compra ainda assim consegue ser maior do que o poder de compra do brasileiro. Porque se você ganha aí alguma coisa em torno de $2.000 por mês, de $2.000 a $3.000 por mês, você consegue viver bem no Canadá. Principalmente se for de casal, né? Você consegue viver bem, consegue ter uma vida tranquila, você consegue ter um carro, você consegue comprar coisas que no Brasil geralmente você não teria condições de comprar, principalmente no supermercado. Eu sei que muita gente no Brasil ganha salário mínimo, não consegue ter uma vida
que ela possa usufruir de bastante coisa, né? A pessoa passa uma vida muito apertada. Ganhar salário mínimo no Brasil é significado de passar a vida no aperto, né? E aqui não, aqui a gente consegue alugar um apartamento, aqui a gente consegue ter um carro, aqui a gente consegue fazer compras no supermercado e se alimentar bem. Então isso tudo aí eu acho que é importante, sabe, gente? Quando a gente vai fazer um comparativo aí com o Brasil, não é qualquer pessoa quando ganha um salário mínimo, ela tem que ter talvez um outro emprego, né, para se sustentar, ter ajuda de parentes aí no Brasil para se sustentar. Então eu sei que é complicado, não é fácil não, mas posso dizer assim, né, vamos dizer, eu vou pegar como comparativo um pote de Nutella. Porque o pote de Nutella aqui no Canadá é muito barato. Não, eu não como Nutella, eu amo Nutella, mas eu evito, porque aquilo ali tem muito açúcar, né? É muito prejudicial à saúde. Mas Nutella no Brasil, se você for comprar um potinho de nada, nem sei quanto que deve estar, uns 40 reais. E aqui a gente compra um potão por 6, 7 dólares, um pote de 1 quilo. Entende o comparativo? Então, se você ganha 2 mil reais, 2 mil para 7 dólares, você está gastando menos do que você você está despendendo menos dinheiro, né? Despendendo menos dinheiro menos valor do que no Brasil. No Brasil, se você ganhar 2 mil reais, você vai gastar 40 reais num pote de Nutella aí de 200 gramas, sei lá, sabe? Então, umas coisas assim. Aí você vai comprar um pote de sorvete aqui, também é outra coisa bem barata. Se bem que encareceu, mas ainda continua barato. Vamos foi 6 dólares, 7 dólares. No Brasil, eu não faço nem ideia de quanto esteja um pote de 2 litros de sorvete, gente. Deve estar o olho da cara, né? Mas então é isso, é esse tipo de comparação que às vezes eu faço, que a gente ainda consegue ter uma vida boa aqui, a gente consegue se programar. Se a gente se programar, a gente consegue. No Brasil, as passagens não estão nada baratas. Eu tenho olhado esses dias aí, quando eu vim pro Canadá, eu comprei a passagem, acho que foi em torno de 800 dólares, uma coisa assim. E por muito tempo as passagens ficaram até em torno de 900 alguma coisa, ida e volta. E agora as passagens, principalmente pela Air Canada, quando eu olho é 1.800 dólares. Eu falo assim, nossa, o negócio tá pesado mesmo. E ainda conseguimos achar pela Copa Airlines também passagens aí em torno de 1.000 dólares. O único inconveniente da Copa é ter que, na volta, ficar esperando 12 horas dentro do aeroporto. Ou então, senão você reserva um hotel para você ficar. É a única solução. Essa tem sido uma solução que às vezes eu acho para vir. Não sei se fica elas por elas, depende muito da época que a gente está indo, depende da passagem que a gente vai comprar. É bom fazer um cálculo, mas infelizmente depois da pandemia tudo encareceu demais, pessoal. Não é só no Brasil, não. Eu sei que no Brasil a vida tem se tornado cada dia mais difícil. Sei que tem muita gente querendo sair do Brasil e eu acho que o quanto antes melhor. A gente tem que tentar ao máximo sair mesmo, e quem tiver interesse de vir para o Canadá, que venha, porque ainda é bom de se morar aqui. O pessoal fala, tem muita gente indo embora do Canadá, que não sei o quê. Tá indo embora do Canadá, voltando para o Brasil para
Ainda mais depois das coisas que estão acontecendo no Brasil, coisas que são chocantes, que a gente jamais imaginaria que acontecesse. Tirando as liberdades das pessoas, eu ainda não tenho visto isso aqui no Canadá, não. Apesar da gente ter tido aquela época lá do convoio dos caminhoneiros, mesmo assim, o Trudeau ainda deu umas rateadas, né? Deu uma de ditador, mas ele tá meio que pagando por isso agora. Ninguém tá querendo ele aqui como o primeiro-ministro, mas eu acho que ele não ganha pela terceira vez. E é bem provável que o Partido Conservador volte ao poder, né? Então, as pessoas não querem perder suas liberdades. E a gente passou na época da pandemia aqui uma grande falta de liberdade, viu? Em comparação ao Brasil, o Brasil estava bem relaxado, bem relax com isso. E na verdade nada mudou, viu, pessoal? Se eu for olhar bem assim, o que mudou em comparação da gente ter ficado super preso em lockdown total aqui, eu acho que não teve tanta diferença não, né, no final das contas. Mas é isso aí, pessoal. Venham para o Canadá ainda. Eu ainda acho que vale muito a pena. Eu amo demais esse país. Eu tinha interesse de vir para cá desde a década de 90 por questões familiares e até logísticas, né? Porque na época a internet ainda estava começando. Eu ainda era bem jovem, uma cabeça bem diferente também. Eu achei legal de ter vindo aqui pro Canadá mais amadurecida. Vejo isso como uma coisa boa, né? De ter podido vir pra cá mais madura. Até uma coisa também que eu quero fazer um vídeo aí da próxima vez, falando a respeito disso, a diferença, né? Quando você vem mais maduro, o impacto, né, que você sofre, o que você passa. Não é fácil. Pessoas acham que é fácil migrar, que é muito simples. Eu não vejo nada de simples nisso e nada de fácil na imigração também. É bem puxado, você tem que estar bem preparado, seu psicológico tem que estar bem preparado, a sua estratégia tem que estar bem preparada, porque senão, pessoal, as coisas não dão certo, as coisas não vão pra frente. Financeiramente também é muito importante que a gente esteja bem respaldado, porque a diferença entre o dólar e o real é bem grande. E aí tá interessante falar nisso também. Quando as duas últimas vezes que a gente foi para o Brasil, eu e meu marido, a gente sentiu uma diferença o seguinte: da primeira vez, né, que foi 2022, a gente achou o Brasil caro. Um ano depois, na mesma época, a gente foi e a gente achou o Brasil caríssimo. Da primeira vez a gente ainda estava se sentindo como rico no Brasil, sabe? A gente fez viagem, conseguia pagar bastante coisa no Brasil e tal. Mas a segunda vez o negócio foi bem pesado. A gente meio que ficou chocado assim com os gastos que a gente teve, né? A gente se preparou para ir, porém os gastos ficaram maiores. O custo de vida ficou muito caro. A gente escolheu um lugar mais barato para ir para praia e tal, mas mesmo assim, em Belo Horizonte, quando eu ia fazer compra, eu falava, poxa vida, o que eu fazia com R$300 ano passado eu não faço com 300 esse ano de jeito nenhum, sabe? Então, se você estiver aí se planejando para vir para o Canadá, não desista,
porque aqui ainda vale muito a pena de você vir morar, a tranquilidade que você tem, qualidade de vida que você tem é muito boa. Apesar do custo de vida estar um pouquinho mais caro, mas a gente ainda consegue ter uma qualidade de vida, conseguir viver bem. Então isso aí é muito importante, né? E pessoal, eu vou ficando por aqui, que eu já estou praticamente chegando no meu trabalho. E nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar, inscreva-se no meu canal e nos vemos na próxima. Até mais e fiquem com Deus. Beijão!